Então não pense que você não tem bico, ou se o teu bico é invertido, e se você tem um bico diferente, não pense você que você é incapaz de amamentar. Eu sou a Laís 25, consultora em amamentação, e para que a gente não perca mais o contato, eu já peço para você se inscrever neste canal e já deixar o sininho ativado. Assim, todas as vezes que eu coloco um conteúdo novo, você será notificada. E se você está num processo de aleitamento materno, se está encontrando dificuldades ou se almeja melhorar ainda mais o seu aleitamento materno, eu criei um grupo no Telegram, onde eu coloco conteúdos praticamente diários sobre amamentação e maternidade. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo, e neste grupo nós falamos sobre aleitamento materno e maternidade, te conduzindo então a uma amamentação efetiva. Vamos falar então sobre os tipos de mamilo? Eu te convido agora a fechar os olhos e imaginar aí o seu mamilo. Como que é o seu mamilo? E todos os comentários que você já ouviu a respeito de tipos de mamilo. Por que eu falo isso? Porque mamilo é uma coisa muito particular. Cada mulher tem o seu mamilo. Algumas têm diferente das outras, outras têm muito parecido com as outras, mas cada mulher tem o seu. E aí então, cada mulher encontra as suas dificuldades ou as suas facilidades em relação ao seu mamilo. Então isso é muito particular. Mas basicamente, existem 3 tipos de mamilo e é sobre eles que eu vou falar para vocês aqui hoje. Eu vou pegar minhas mamas didáticas para que você possa entender um pouquinho mais sobre essas diferenças, então, entre mamilos. Eu tenho aqui, nessa mama, um mamilo que, na verdade, nós chamamos ele de plano ou raso, que é quando o mamilo ele está na mesma altura da areola. Consegue ver? Areola, a parte mais escura aqui, então, do seio, e esse mamilo, então, ele não aparece, né? Ele fica aqui, todo aqui na mesma altura aqui, então, da areola. Ele pode, por estímulo, então, ser ressaltado. Ou seja, quando o bebê abocanha essa areola, então, por estímulo de sucção, ele pode, por vezes, após a mamada, você perceber, então, que ele ficou um pouquinho de pontinha ali, entende? Mas não necessariamente ele pode sair, ok? Você pode amamentar mesmo tendo, então, esse mamilo plano, não tem problema nenhum. Então, ele pode ou não sair após uma mamada, por exemplo. Algumas mulheres, até por estímulos de sensações térmicas, por exemplo, frio, acabam aí ressaltando esse mamilo que antes era plano ou raso. Ele ali dá uma ressaltadinha, entende? Mas não necessariamente. Tem mulheres que realmente, de fato, é peito assim, o peito é plano, o mamilo é plano e ele fica nessa anatomia sempre. Não tem problema nenhum. Um outro tipo de mamilo que eu vou pegar aqui pra você seria esse mamilo aqui, ó, invertido. Esse mamilo invertido, ele é realmente como se fosse uma covinha. Veja bem, ele é pra dentro mesmo. E mesmo com estímulo, ele não tende a sair, ele não tende a ser protuso, ele não tende a sair pra fora. Ele fica ali mesmo pra dentro, e quando a mulher faz a pinça ali para oferecer o peito para o bebê, ele continua pra dentro. E o bebê consegue abocanhar mesmo tendo o mamilo pra dentro, tá certo? Esse aqui, então, é um mamilo invertido. Ele é realmente parecendo uma covinha mesmo, sabe? Bem para dentro do seio da mulher. Um outro tipo de mamilo, talvez aí o mais comum, que a mídia coloca como mais normal, seria então o protuso. O protuso, ele é então esse onde a gente vê, né? Nós vemos aqui então esse bico. Ele realmente tem o formato anatômico de um bico aqui na ponta do seio. Ele é considerado normal porque a maioria das pessoas acabam tendo esse tipo de anatomia no seio. Algumas mulheres têm ele muito volumoso, assim, muito protuso, grandes mesmo. Outras bem pequenininhos, outras cada um para um lado. Enfim, não importa o tipo de mamilo que você tem. Se ele é assim para fora, então você tem um mamilo protuso, tá certo? Em relação à amamentação, o que eu quero falar para vocês aqui são algumas dicas, algumas informações importantes a respeito do tipo de mamilo da mulher. Então não importa realmente o tipo de mamilo que você tenha. O importante é você saber que o bebê, ele não abocanha o mamilo. Eu vou pegar para você aqui, olha, o meu peito didático que tem então esse mamilo protuso. Esse mamilo protuso, que é esse para frente, o que acontece? Nós entendemos então que esse bico aqui, ele é só um condutor.
ele é um direcionador, tá certo? Ou seja, quando você aperta ou faz a ordenha, o peito tende a ejetar o leite por essa região aqui. Se você tem, por exemplo, um peito plano, ele vai então direcionar no centro da tua areola, tá certo? Então, o que que acontece? Na verdade, quando você tem um bico protuso, um peito protuso, que tem esse bico aparente, na verdade você tem ali um condutor. Quando você tem plano ou invertido, então você se orienta aí que o leite vai ser ejetado pelo centro da areola. Ponto. Por quê? Porque é no centro da areola que acabam ali, né, que acontece a saída dos ductos mamários. Então não tem problema, os ductos mamários eles estão aqui nessa região da areola. E aí o bico é só um condutor, você precisa saber disso, que o bico é só um condutor, tá ok? Então não pense que você não tem bico, ou se o teu bico é invertido, e se você tem um bico diferente, não pense você que você é incapaz de amamentar. Você é capaz de amamentar com o bico que você tem, com a anatomia do teu peito, da maneira como ele é. Então, o que que acontece? O bebezinho, quando ele chega ao mundo, ele vai se adaptar a mamar no bico que ele receber, ok? Então, se você oferecer para ele um peito que seja plano, ainda que você encontre dificuldades, que você ache que tenha dificuldades ou que passe por dificuldades no início da amamentação, esse não é um empecilho. Você vai fazer a pega, vai oferecer esse peito para ele, ainda que não tenha o bico condutor aqui, você oferece e ele vai então abocanhar a areola, porque é isso que o bebê abocanha, é a areola que o bebê pega. Então ele vai abocanhar a areola e vai então fazer o movimento de sucção, tá certo? Então não tem problema nenhum você não ter o bendito bico no teu peito, tá ok? Um outro detalhe que eu devo falar aqui é que quando o bebê realiza a pega incorreta, onde ele só pega aqui, ó, só o biquinho aqui para fazer a ordenha, ele não realiza uma ordenha efetiva. Ele não consegue realizar ali uma ordenha que seja realmente eficaz para ele, que ele consiga sugar o leite que a mãe está produzindo ali naquela hora para aquele bebê. Então, o que que acontece? Ele pode fazer uma mamada super longa, extremamente cansativa, machucar essa mãe e ainda não consegue extrair a quantidade de leite que ele precisa. Então lembre-se sempre, independente do tipo de bico que você tem, independente do tipo de areola, independente do tipo de mamilo que você tenha, não é empecilho para que você possa amamentar. O bebezinho ele não conhece tipos de mamilo. É interessante eu falar isso, né? Porque às vezes a mãe se preocupa com isso até na gestação. Ela quer fazer alguma preparação com o seio dela durante a gestação. Ela quer utilizar conchas, ela quer utilizar bicos diferentes, ela quer fazer uma preparação com o seio, porque ela imagina ali então que ela precisa ter o bico protuso, ela precisa ter o bico, ela precisa ter essa anatomia para conseguir amamentar. E eu venho trazer aqui para você que não precisa se preocupar com isso. Durante a gestação, curte o teu momento de gestação, que a tua mama se prepara naturalmente para isso. E o teu bebê, ele não conhece nenhum tipo de bico. Ele nasceu ali, ó, no zero, ele não conhece nenhum tipo de bico. Ele vai aprender a mamar naquilo que é oferecido para ele. Por isso, então, muitas mulheres acabam não acreditando no potencial que elas têm de oferecer o peito, ainda que seja plano ou com o bico invertido, ali para o teu bebê e acreditar que está saindo sim colostro, que ele está sendo alimentado e acaba colocando o quê? Uma chuquinha, alguma coisa ali para ajudar, né, no processo do aleitamento materno, uma fórmula na chuquinha, enfim. E isso acaba confundindo então o bebezinho. Eu vou deixar para você aqui também uma sugestão aqui para você assistir então um vídeo onde eu falo sobre a confusão de bicos. Por quê? Porque é importante você saber que quando você não tem esse bico e oferece algo com o bico, você acaba confundindo o teu bebezinho. Então, o que eu quero que você saiba é que você pode amamentar, independente do tipo de mamilo que você tem, tá certo? Grava isso. Eu posso amamentar com meu bico invertido, eu posso amamentar com meu peito plano, eu posso amamentar, tá certo? Todas as mulheres são capazes de amamentar, a não ser que ela tenha passado por um processo cirúrgico ou anatomicamente falando, né, ali um processo diferente, onde ela não tenha glândulas mamárias, ou onde foi necessário retirar essas glândulas mamárias, ou ela teve alguma intervenção no ducto dela, enfim, se ela teve algum processo cirúrgico, aí precisaria realmente de fato estudar essa mãe.
Mas do contrário, todas as mulheres com uma anatomia fisiológica normal, ela é capaz de amamentar. Então acredite no teu potencial, não caia nesses comentários de que se você tem o bico pequeno, grande, se você tem o peito grande, peito pequeno, se você tem o bico para fora, o bico para dentro, não caia nesse tipo de comentários. Você é capaz de amamentar o teu bebê com o tipo de mamilo que você tem, tá ok? Eu vou deixar para vocês aqui, ó, uma sugestão então de um vídeo para que vocês possam assistir e me acompanhar aqui então no canal. Gostou desse conteúdo? Então deixa para mim aqui, ó, nos comentários quais foram as suas dificuldades em relação ao teu mamilo. Se você tem um mamilo diferente, quais foram as dificuldades que você encontrou no teu aleitamento materno ou quais foram os sucessos que você conseguiu com o teu aleitamento materno, ainda que você tenha um bico de seio diferente, um mamilo diferente, tá certo? Um grande beijo para você!